queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículos 8 ao versículo 13. Efésios capítulo 3, versículo 8 ao versículo 13. Que diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Muito bem, então esse é o texto que nós lemos na semana passada, e nós queríamos relembrar algumas considerações que o apóstolo Paulo, ele estava fazendo a respeito de si mesmo. Por exemplo, ele considerava-se o mínimo de todos os santos. Isso daí é uma condição importantíssima para a vida de um servo. Considerar-se mínimo. Você pode ter uma posição maior, você pode ocupar um cargo de destaque na igreja, você pode ocupar uma posição em que as pessoas vão te conhecer mais, mas uma coisa é essencial: você não pode considerar-se o máximo, ao contrário, tenha sempre dentro de si que você é o menor de todos. Isso não significa uma baixa estima, isso não significa um complexo de inferioridade. Paulo, ele se sentia o menor, mas em nenhum momento Paulo, ele era complexado. Pelo contrário, ele estava revestido do poder de Deus, ele tinha a ousadia do Espírito Santo, ele tinha coragem para enfrentar os reis, para enfrentar as sinagogas, aqueles grandes religiosos, para enfrentar toda a oposição. E quando ele se referia à igreja, mesmo a igreja que ele tinha fundado, ele olhava para a sua igreja e se considerava o mínimo, se considerava o menor. E isso é importante, porque somente esse tipo de pessoa é que encarna o espírito de servo, o espírito principalmente de servo de Deus. Dentro de uma empresa, a mesma coisa para a sua vida profissional. Você pode ser colocado numa posição de destaque dentro da empresa, mas se você se sentir o maioral, você não terá grande sucesso. Ao passo, quando as pessoas, elas se consideram menores, com certeza elas vão ter um resultado muito maior. Recentemente, eu acho que foi domingo passado que passou no Fantástico, uma empresa que o presidente da empresa, o diretor da empresa, ele foi para o meio dos seus funcionários, colocou lá tipo de uma maquiagem, foi para o meio dos funcionários e fez todos os trabalhos que as pessoas faziam. Isto é, ele se colocou por baixo, e o resultado de tudo isto foi bom para os seus empregados, para os seus funcionários, e ele disse que foi a melhor experiência da vida dele. Então veja, ele ocupava uma posição de destaque, mas ele aprendeu a servir, aprendeu a estar lá embaixo. Isso nos países desenvolvidos é uma prática extremamente comum. Dentro da igreja, nós precisamos ter a mesma mentalidade. Não importa se eu sou pastor, se você é diácono, se você é líder, se você é músico, se você é obreiro, se você faz alguma coisa ou não faça nada. O importante é que dentro de você, você não sinta aquele complexo de superioridade. Eu sou melhor do que os outros. Não, eu sempre tenho que aprender alguma coisa a mais. Segundo, o apóstolo Paulo não perdia o foco da sua responsabilidade.
E isso é importante. O servo, ele não perde o foco da responsabilidade que lhe foi confiada. Nós vimos isso em Jesus. Tentaram distrair Jesus, tentaram afastar Jesus do propósito, tentaram roubar o propósito de Jesus, tentaram Cristo de todas as maneiras, mas Jesus não perdeu o foco da sua responsabilidade. Dentro da igreja, quem serve, todos nós não podemos perder o foco da nossa responsabilidade. Eu fui colocado como pastor de uma igreja, eu tenho que manter o foco no pastorado. Eu não posso perder esse foco. Eu posso ter a minha atividade secular, posso ter o meu trabalho, posso ter as minhas atividades, que é aquilo que acontece normalmente na vida, mas eu de maneira nenhuma, eu posso perder o foco daquilo que eu fui chamado. E Paulo era essa pessoa. Paulo, ele era um servo porque ele mantinha o foco, a responsabilidade que foi confiada a ele, de servir as pessoas às riquezas de Cristo. Quando ele pregava o Evangelho, quando ele exortava a igreja, quando ele ensinava a igreja, ele estava servindo as pessoas as grandes riquezas e a sabedoria de Deus. Terceiro, Paulo, ele compreendia o significado do Evangelho. E nós hoje precisamos compreender de maneira perfeita o significado do Evangelho. Os evangelhos estão sendo anunciados, existem vários tipos de evangelho, existem evangelhos focados em algumas situações, em algumas oportunidades, em alguns benefícios, mas nós precisamos entender qual é o evangelho de Jesus Cristo. E compreendendo o evangelho de Jesus, essa compreensão vai fazer com que haja a manifestação das riquezas de Cristo, da sabedoria de Deus. Se eu não compreendo o Evangelho, se eu entendo o Evangelho como sendo uma igreja onde canta, lê a Bíblia, estuda a Bíblia e mais nada, eu deixo de ser um servo porque eu não manifesto aquilo que Deus está querendo da minha vida. E Paulo entendia a importância da igreja. O bispo Miguel, ele colocou esses dias no Face um desenho, uma logo muito bonita, né? Eu amo a minha igreja. Você ama a sua igreja? Eu sei que eu posso dizer assim, talvez seja assim, pastor, mas o senhor veio da Nova Vida, está na Nova Vida, o senhor nunca conheceu outra igreja. E nós temos pessoas que vieram de outras igrejas. Você tem que amar a sua igreja. A igreja que ficou para trás, às vezes foram por situações que você não gostaria que acontecesse, talvez tenha sido por dificuldade de acesso, por vários motivos pessoas deixam a igreja. Um dos motivos é a falta de alimento espiritual, que as pessoas deixam a igreja, e você deixou um convívio, você deixou parte da sua vida lá, mas a partir de agora você está em outra, e quando você chega aqui neste lugar, crie amor pela sua igreja. Paulo era uma pessoa que entendia a importância da igreja e amava a igreja. Ele escrevia as igrejas, ele fundava a igreja e compreendia a igreja, atendia às necessidades da igreja. Então nós precisamos amar a igreja, sabe por quê? Porque é na igreja que nós vamos receber a sabedoria de Deus. Os tolos é que estão dizendo, a igreja não serve para nada, nós não precisamos mais de igreja, eu estou em casa, vejo o programa lá na televisão, canto os meus hinos, já tem até mesmo ceia pela televisão e não preciso. Isso é tolice. A igreja é o lugar onde nós compartilhamos a sabedoria de Deus. Falamos aqui da terceira idade, conversar com uma pessoa da terceira idade é compartilhar da sabedoria, compartilhar das experiências. E o apóstolo Paulo, ele compreendia a importância da igreja. Lembra que semana passada nós colocamos propósito, evangelho e igreja. Isso estava dentro da vida do apóstolo Paulo, fazia parte da vida do apóstolo Paulo. Então, ame a sua igreja, sirva a sua igreja. Lembra do início de quando nós começamos a falar sobre Paulo?
Paulo não trabalhava na seara alheia. Isso não significa que você não pode visitar a igreja? Claro que você pode. Eu dificilmente aceito convite para pregar em outras igrejas. Sabe por quê? Porque eu amo a minha igreja e eu sinto que aqui é que eu tenho que abençoar vocês. Aqui é que eu tenho que estar. Claro que eu tenho que ir em outros lugares. Claro que a gente tem que compartilhar. Nós não podemos nos isolar. Mas às vezes eu evito. Primeiro eu penso assim, será que o meu estilo de pastor serve para aquela igreja? Que também tem isso. Não é? Não adianta eu ter um estilo de mensagem e a igreja, e você ir pregar numa igreja que não tem nada a ver com você. Então eu penso nisso, e isso me pesa, e eu fico assim, puxa vida, eu poderia estar abençoando a minha igreja, a igreja que Deus me confiou. E é aqui que Deus vai revelar coisas, e eu me sinto nesta responsabilidade. E quarto ponto, todo servo precisa passar por provas e precisa ser aprovado. Não basta querer ser servo. Você lembra de quando Deus chamou Gideão, né, e vieram aqueles milhares, tá? Vieram várias pessoas, e aquelas pessoas chegaram lá, e Deus foi dizendo que tinha muitas pessoas queriam servir para libertar o povo de Israel. E uma das primeiras perguntas foi assim, quem quer voltar para casa? Quem está querendo voltar para casa, quem está com medo e quer voltar para casa? Tem pessoas que estão doidas para que alguém faça a sua tarefa para não fazer nada. Tem pessoas que estão esperando dizer assim, não precisa, que dizem, graças a Deus não precisa, deixa eu ir embora. É sério, tem gente assim na igreja. Mas tem pessoas que querem, e desses que querem, Deus ainda levou mais adiante. Deus levou à beira de um rio, e ali tiveram que ser provados e aprovados. Deus poderia levar todos aqueles 32 mil, mas Deus permitiu 300. Não basta querer. Quando nós falamos assim, quem quer fazer isso? Uma porção de pessoas vem. Com o passar do tempo, se percebe que as pessoas não estão mesmo querendo, não estão habilitadas. Às vezes, nesse meio caminho, surgem problemas, e esses problemas fazem com que as pessoas abandonem as suas tarefas, perdem a sua responsabilidade, deixam a sua responsabilidade. Nossa decisão pessoal pode nos tornar crentes ou cristãos, participantes ou não da igreja, mas servir exige aprovação. Você pode dizer assim, eu sou crente porque eu vou frequentar a igreja. Você decidiu. Agora, servir, ser um bom servo, vem por aprovação. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, e também estes sejam primeiro provados, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Primeiramente, sejam provados, depois sirvam. Nós às vezes invertemos, nós às vezes deixamos o serviço como uma prova e depois do meio do caminho nós percebemos o problema que nós arrumamos. A Bíblia está sendo bem clara, primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Paulo está dizendo, Timóteo, deixa as pessoas servirem os que forem provados, irrepreensíveis, da mesma sorte, honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo, falando com referência às mulheres. Muito bem. E aí entra o propósito, né? Que é, assim, o ponto-chave do nosso serviço, o ponto-chave de nós sermos servos. Deus tem o seu propósito. E esse propósito precisa ser realizado. E esse propósito será realizado com aquilo que Deus colocar no meu coração e aquilo que Deus colocar no seu coração. Por exemplo, tem pessoas que terão as habilidades
de falar aqui à frente. Mas esta habilidade deve estar vinculada ao propósito. Tem pessoas que Deus deu uma linda voz, habilidade de cantar. Esse servir cantando tem que estar vinculado ao propósito. Tem pessoas que têm habilidades administrativas, de administrar as situações da igreja, os problemas que surgem durante o culto, pessoas que são ágeis. Isto é para que o propósito seja realizado. Todas as nossas habilidades, e Deus nos deu habilidades, são para que o propósito de Deus seja realizado, e eu abraço esse propósito conforme aonde eu desejo chegar no meu relacionamento com Deus. Bom, esse propósito é a prioridade do reino de Deus. O reino de Deus, a cura. No reino de Deus, há milagres. No reino de Deus, há bênçãos financeiras. No reino de Deus, a solução de problemas. No reino de Deus, ressuscita-se mortos. No reino de Deus, todos os milagres acontecem, alegria, transformação. Mas o propósito de Deus não é curar. O propósito de Deus não é resolver os nossos problemas financeiros. O propósito de Deus não é resolver as nossas situações difíceis. A prioridade do reino de Deus é pegar aquilo que está no coração de Deus para a vida do homem e fazer com que o homem realize esta vontade. Lembra quando nós estudamos propósito? Propósito é um sentimento, é uma vontade, é um desejo. Isto é, realizamos o desejo de Deus. E este propósito, ele não é resultado de uma reunião, ele não é resultado de um concílio, de uma reunião de bispos, uma reunião de pastores, uma reunião de pessoas intelectuais. O propósito de Deus não provém de inteligência humana. A inteligência humana faz com que nós entendamos e nós coloquemos em prática para o propósito ser realizado. Mas criar o propósito de Deus, a inteligência humana não consegue. Por isso que é muito fácil, às vezes, as pessoas sentarem numa mesa e criarem um propósito para a igreja, criarem um propósito para a vida do homem, porque várias pessoas vão estar dando as suas opiniões e se faz um concílio, se faz um conselho, se faz um presbitério, para a gente não ficar assim com uma denominação, se faz uma assembleia, faz uma reunião, se come um churrasco e todo mundo junto coloca seus pontos de vistas e dali sai um propósito. Não é assim o propósito de Deus. Não vem da minha cabeça. Da minha cabeça pode vir ideias, da minha cabeça podem vir inspirações, da minha cabeça podem vir estratégias, porque Deus me deu inteligência. Mas tudo isso para que o propósito de Deus seja realizado. Porque o propósito de Deus é único. Então ele não provém de inteligência humana, não é oriundo de uma reunião de pessoas. Nós não estamos aqui para criar o propósito de Deus, nós estamos aqui para entender o propósito que Deus estabeleceu e nos prepararmos para realizarmos. Não é resultado de conhecimento científico. Eu tenho que ter faculdade, eu tenho que ter um conhecimento bíblico tremendo, eu tenho que ser formado em PhD. Tem pessoas hoje que só leem livros dos grandes teólogos. E às vezes, pessoas tão simples escrevem coisas maravilhosas para as nossas vidas. Porque o propósito de Deus não provém de mente humana, não provém de concílio, de conselhos. O propósito de Deus provém unicamente pela revelação do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo revela o propósito que Deus tem para a sua igreja. Essa palavra muitas das vezes é anunciada, é falada sozinha.
Às vezes essa palavra propósito se torna uma palavra vazia. Todos nós aqui já ouvimos falar de propósito, já correu um livro famoso aí, Vida com Propósito, Igreja com Propósito, Família com Propósito. Tudo isso vai falando, e muitas das vezes são inteligências humanas, conceitos humanos que são até bons, mas não fala do propósito de Deus, porque o propósito de Deus é unicamente revelado pelo Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus, quando chama alguém, Deus lhe revelava uma missão específica. Lembre de uma pessoa que Deus chamou. Lembrou? Agora veja qual a missão que Deus estabeleceu para ele. Esta pessoa teve essa missão toda ela revelada até o final. Vamos colocar como exemplo, quando Deus falou para Moisés, que ele deveria deixar a sua casa lá, a sua família, voltar ao Egito, e chegar lá e dizer assim, olha, diga que o eu sou mandou o meu povo ir embora. E o que aconteceu com Moisés? Moisés acreditou, Moisés deixou a sua casa, caminhou o deserto, quando chegou, bateu na porta do faraó e disse assim, olha, o eu sou mandou o meu povo ir. E qual foi a resposta do faraó? Não. Deus tinha dito para Moisés que a primeira resposta dele seria não? Não tinha. Deus tinha dito para Moisés que haveria necessidade de 10 pragas. Deus tinha dito para Moisés que quando eles saíssem de Israel, logo em seguida, todos felizes, comemorando, teriam um mar à frente. Deus não falou essas coisas. Deus apenas chamou Moisés para uma missão. Quando Deus falou a Abraão, Deus chega para Abraão e diz, olha, sai da tua casa, sai da tua parentela, deixa tudo e vá para o lugar que eu estou te mandando ir. E qual era o lugar que Deus estava mandando Abraão ir? Quais as seguranças que Abraão tinha para deixar tudo, deixar sua parentela, pegar sua esposa, pegar o que era seu e sair? Ah, eu vou fazer de ti uma grande nação. Avançados de idade, ele, a esposa e a esposa ainda estéril. Deus revelou o seu plano todo. Se você começar a ver a história da vida de Abraão, você vai vendo que Deus vai tendo alianças com ele. Aos pouquinhos, Deus vai revelando os seus propósitos, Deus vai revelando a sua vontade. Deus revela, Deus mostra, Deus chama, mas Deus não tem a obrigação de nos dizer qual vai ser o final. Eu tenho apenas que crer. Esse é o grande método de Deus para ver o nosso nível de fé, para ver se nós estamos crendo de verdade. Veja, responder sim ao propósito de Deus é a nossa grande prova. Deus, antes de me chamar, Ele quer que eu seja provado na minha fé. Será que eu, como Noé, Abraão, José, Moisés, Daniel, os discípulos, Paulo, quando eles foram chamados, eles sabiam os seus destinos, eles sabiam como que tudo ia acontecer? Não. Responder sim ao propósito de Deus é a prova da nossa fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, os provados e irrepreensíveis esses servem, porque essas pessoas creem naquilo que está sendo chamado. Deus está chamando, Deus está falando, então ela crê. Ela não importa amanhã, ela sabe que Deus está chamando e que Deus vai ser o Deus da provisão. Então eu tenho que crer. Fé significa crer, buscar e realizar. Não é só dizer eu creio em Cristo.
Se você passar na rua e perguntar às pessoas, você crê em Cristo? As pessoas vão dizer, eu creio em Cristo. Vocês creem em Deus? Eu creio em Deus. As pessoas vão falar isso. Mas olha, buscam a Deus? Buscam o propósito de Deus? Ou o propósito de Deus é algo que está ao lado? É algo que corre paralelo? Realizam o propósito de Deus? A crise da igreja nos nossos dias e as crises que a igreja passou em todos os seus tempos e as crises dos homens que nós vemos na história bíblica foram de homens que tiveram um propósito na sua vida, mas eles permitiram realizar a sua própria vontade. Hoje, as pessoas preferem realizar a sua própria vontade do que permanecer no propósito de Deus. Eu preciso crer, buscar e realizar. Nós estamos aqui nesta quinta-feira porque nós cremos, buscamos, estamos realizando. Se você me perguntar, pastor, o senhor tem uma compreensão completa da vontade de Deus? Eu vou dizer para você, eu sei que Deus quer nos levar a um lugar de glória. Ponto final. Não temos metas de construir isso, construir aquilo, fazer isso ou fazer aquilo, não. A cada dia eu quero realizar aquilo que Deus tem determinado. Eu não compreendo muitas coisas, e às vezes Deus fica até zangado comigo, porque eu questiono e fico perguntando, mas por que, Deus? Por quê? E Deus me diz assim, você não precisa compreender. Você não tem que compreender, você tem que crer. Deus chegou para Abraão e deu o seu filho Isaac, e ali Isaac e Sara disseram, pronto, a nossa geração, a nossa herança já está resolvida. E um dia Deus diz para Abraão e diz assim, olha, pegue seu filho, leve ao monte e sacrifique-o para mim. O que Abraão tinha que fazer? Crer, buscar esta vontade, trazer para si e realizar. Ele compreendia, ele só sabia assim, olha, Deus me deu, alguma coisa Deus vai fazer. Se me perguntar o que vai fazer, nós falamos, venha domingo porque queremos um encontro especial. Se você me perguntar o que Deus vai fazer, eu não sei, mas eu vivo na expectativa de coisas boas. Eu sei que a vontade de Deus é boa, é perfeita, e era isso que Abraão entendia. Abraão entendia que Deus estaria trazendo alguma coisa, então o que ele tinha que fazer era crer e realizar, ainda que não entendesse por completo a vontade de Deus. Nós precisamos dizer sim ao propósito de Deus. Por isso nossa situação ela é muito privilegiada. Nós temos a Bíblia, nós temos uma leitura, nós temos uma trajetória ampla deste propósito, e deveria ser mais fácil entender a visão. Poderia ser mais fácil, poderia ser bem mais fácil mesmo, mas será que tem sido fácil? Será que mesmo a gente sabendo da história bíblica, a Bíblia fala que a respeito de que todas as coisas que acontecem no dia de hoje já aconteceram? Esse é um versículo que a gente tem que ficar atento. Tudo que acontece hoje já aconteceu. Se você imaginar, nós estamos tendo a alta do dólar. Se você for ver na Bíblia, existiu uma época de uma carestia tremenda, aonde as moedas eram extremamente valiosas. Se você imaginar de prostituição, homossexualismo, já aconteceu. De corrupção de governo, já aconteceu. De guerras, já aconteceu. De perseguição de igreja, já aconteceu. De derramamento do Espírito Santo, já aconteceu. Gente, nós somos privilegiados. Só que nós não damos atenção a isso. E eu tenho que olhar lá atrás e ver os exemplos e trazer para a minha vida. Mas por falta desta revelação do Espírito Santo, por falta desta busca de entender o que aconteceu, para o que está acontecendo nos nossos dias, revelado pelo Espírito Santo, pessoas e igrejas não conseguem ver de maneira clara e de uma maneira planificada
a realização do seu propósito. Elas não conseguem entender, até porque nós vivemos num mundo em que estamos comprometidos com coisas. Nós determinamos que queremos servir a Deus, queremos cumprir o propósito, mas temos o nosso trabalho, temos o nosso estudo, temos as nossas dificuldades. E começamos a entender o propósito apenas humanamente, pela inteligência, pelo raciocínio lógico. Nós precisamos tirar essas dúvidas da nossa mente. E essas dúvidas só vêm pela revelação do Espírito Santo. Essas dúvidas só vêm por aquilo que o Espírito Santo traz à nossa vida. A letra escrita nos serve para conhecer as metas específicas. A Bíblia fala, a letra, nos mostra metas específicas. Essas metas voltam a se repetir, mas isso pode ser uma grande frustração se eu não consigo entender os propósitos pela revelação do Espírito Santo. Quantos homens e mulheres hoje caem em adultério pela sua indolência, pela sua passividade, pela sua prostração, de viver a sua vida como se estivesse vivendo uma vida tranquila. Sabe por quê? Porque conhece a história de Davi, conhece a história de Batseba, conhece o que aconteceu com Davi, mas isso ainda está na letra. E a letra faz com que as pessoas se casam e tenham essas metas de não adulterar. Mas sabe quando que as pessoas têm a plena convicção de que o adultério não faz parte do casamento? Quando isto é revelado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo mostra. Por que que hoje cristãos estão ainda adulterando? Porque ainda não tiveram a revelação daquilo que está escrito. Por que que hoje pessoas estão fornicando a vida sexual? Você pergunta, se você perguntar aos jovens, até mesmo de igreja, você vai perguntar, olha só, é pecado ter relação sexual antes do casamento? As pessoas dizem que é pecado. Isso é letra. E elas conseguem colocar uma das metas da sua vida, não ter as relações antes do casamento. Mas se ficar somente na letra, isso não vai ser conseguido. Mas quando há a revelação do Espírito Santo, quando há um clareamento, uma planificação de vida pelo Espírito Santo, as pessoas, os jovens se sentem fortes para não cair nas suas tentações. Isso é na corrupção, isso é na mentira, isso é em todas as áreas da vida do homem. A letra escrita nos serve para conhecer metas, para conhecer obrigações. O apóstolo Paulo diz, você que furtava, não furte mais. Você que mentia, não minta mais. É letra. E o que eu faço? Bom, então a partir de hoje, eu não minto, eu não furto. Se isso não for revelado pelo Espírito Santo, vai haver uma grande frustração, porque as pessoas vão continuar mentindo. Por que que pessoas têm maus relacionamentos, têm maus pensamentos, maus sentimentos dentro da igreja? E sabe que é preciosa a comunhão, canta que é preciosa a comunhão, entende que é precioso a comunhão, mas não vive, porque está só na letra. Falta a revelação do propósito de Deus, é a revelação que vem do Espírito Santo e não apenas algo da sua mente. Nós só entendemos esses propósitos pela revelação do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é bem clara e diz, a letra mata. Letra mata. Isso quer dizer que ao entendermos os relatos apenas de maneira literal, nós vamos estar aumentando o nosso conhecimento sobre o que Deus planejou como objetivo para a nossa vida, como propósito para a nossa vida, mas jamais entendendo
o que Ele quer realizar de verdade através de nós. Jamais entendendo o que Ele quer, a vontade que Ele deseja realizar na nossa vida. Você sabe muito bem que uma necrópsia a gente pode definir, né? De que a pessoa morreu, as doenças. É interessante. Outro dia eu estava conversando lá e estava dizendo assim, uma sessão clínica no hospital. Aí vem, coitado, o acadêmico, aí fala o caso clínico. Aí depois vem o segundo coitado, o residente, fala o caso clínico e as hipóteses clínicas. Aí depois os professores falam, morreu disso, tinha aquilo, tinha não sei o quê. Sabe quem que resolve tudo? O patologista. Porque o patologista fez a necrópsia, descobriu tudo que o cara tinha, descobriu até o que ele morreu. Mas só que não pode fazer nada. Não adianta mais nada. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Após a morte a gente descobre doenças, descobre tudo. Mas mesmo na necrópsia, o melhor patologista, ele não consegue descobrir qual era o propósito daquela pessoa. Isso ele não descobre. Ele pode dizer, morreu de infarto agudo do miocárdio, morreu disso, daquilo, não sei o quê, papapá. Mas qual o propósito? Não pode. Sabe por quê? Porque o propósito, ele é invisível. O propósito não se vê. Você vê esse microfone, você vê esse púlpito, você vê as instalações, mas propósito não se vê. Jamais o propósito é visto. Ele é invisível, a sua missão é invisível. E ele só pode ser descoberto em vida. Ao passo que muitas doenças se descobrem depois da morte, o propósito de uma pessoa só pode ser descoberto com ele vivo. Significa que depois que eu morrer, não se descobre o propósito. Sua missão, seu propósito é algo que somente você pode discernir. Somente você vai ter a revelação do Espírito Santo enquanto você estiver na terra. O dia que nós morrermos, ponto final. Missão, propósito, objetivos, planos, estratégias somente existem em vida. E isso me leva a ter um pensamento na minha vida, que é o pensamento de prestação de contas. Significa que o dia que eu morrer, eu tenho que prestar contas do meu propósito. E se ela é invisível, e ela só pode ser descoberta em vida, eu tenho que todos os dias buscar no Espírito Santo de Deus. Porque eu só vou entender este propósito através do Espírito Santo de Deus. Eu posso levar em consideração muitas coisas da minha vida, eu posso levar em consideração muitas coisas que eu já fiz, muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Uma coisa eu tenho que ter certeza: haverá prestação de contas. E infelizmente prestação de contas não se prega no púlpito. E quando nós somos servos, basta você ler a parábola do servo útil e do servo inútil, e você vê quanto que há de prestação de contas. Eu tenho que atentar, eu preciso ter na minha mente o que Deus pretende de mim. Você já perguntou isso? O que Deus pretende de mim? O que Deus quer de mim? E isso, eu repito, já repeti várias vezes hoje, só vem pela revelação do Espírito Santo.
Aí você pode me perguntar, mas como que o Espírito Santo vai me revelar? Como que o Espírito Santo vai agir na minha vida? Veja, a intimidade com Deus é imprescindível. Hoje nós programamos muitas festas, muitos encontros, mas pouca intimidade com Deus. Todos nós aqui temos Deus como nosso Pai. Amém. As 3 pessoas têm, já está bom. Né? É porque estava todo mundo dormindo. Todos nós aqui temos Deus como Pai. Amém. Pronto. Um soninho na igreja não tem problema nenhum. Mas por que quando nós chegamos diante do Pai, nós não nos alegramos como deveríamos nos alegrar? Eu não estou falando para você gritar, para você pular, para você ser escandaloso. Quando nós morávamos em Porto Velho, nós frequentávamos a Assembleia de Deus. E você sabe que na hora do louvor, na hora das orações da Assembleia de Deus, todo mundo ora em voz alta. E durante o culto tinha muitos aleluias, igual aqui, sabe? Muito glória a Deus, sabe? Muito assim. E uma vez, e tinha um rapaz na igreja, que ele passava o culto inteiro dando glória a Deus. Eu acho que se o pastor dissesse qualquer coisa, ele, glória a Deus. E era aleluia, glória a Deus. Agora veja bem, na Assembleia de Deus, o pastor ficou incomodado. Os membros começaram a ficar, esse cara, a gente já é barulhento, mas ele é demais. E um dia o pastor, um dos pastores da igreja auxiliar, chegou para ele e disse assim: meu irmão, por que você fica o culto inteiro dando glória a Deus? Por que você fica o culto inteiro louvando a Deus? Você não para um momento. E ele chegou e disse assim: pastor, se o senhor soubesse da onde eu fui tirado, o senhor também ficaria dando glória a Deus todo instante. Sabe o que isso significa? Que quando ele foi tirado das trevas, ele criou intimidade com o seu Pai, que é o Pai Celestial. Nós não queremos que na igreja seja uma igreja, até porque tem uma senhora aí que está mandando e-mail reclamando do barulho da gente, mas não é da gente não, é de outro grupo aí. Mas nós precisamos ter mais intimidade com Deus, falar com Deus. As nossas orações são muito em pensamento, as nossas orações são muito silenciosas. Você não chega na casa do seu pai e fica sentado na frente do seu pai assim, ó. E o seu pai olhando e dizendo assim: fala. E ele: eu estou pensando, eu estou falando em pensamento. Deus quer ouvir os nossos louvores, a nossa adoração. A palavra de Deus diz que do nosso coração saem louvores, a nossa boca fica cheia de coisas que estão no nosso coração. Eu preciso criar intimidade com Deus. Ela é imprescindível para uma vida de um bom servo. Intimidade é você conversar com seu pai. Intimidade com o pai é você chegar e dizer: papai, olha, eu estou passando por essa preocupação, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por essa pressão da vida, eu estou passando por este momento. É isso que tem intimidade. Não precisamos de palavras bonitas. O irmão aceitou a Cristo, terceiro culto na igreja, ele já fez aquela oração maravilhosa. Que oração linda. Gente, ele não orou para você não, ele orou para Deus. Você não tem que achar lindo. E às vezes as pessoas oram para as pessoas. Nós temos que estar orando para o nosso Pai. E quantas vezes a nossa linguagem é uma linguagem de filho para pai, intimidade com Deus.
permitir que Deus se revele, que Deus se mostre, que Deus coloque diante de nós aquilo que Ele é. Uma intimidade absoluta, não relativa. Relativa significa intimidade do jeito que eu penso que é, não, é intimidade do jeito que Deus deseja que seja, do propósito de Deus, uma intimidade verdadeira, uma intimidade com excelência, porque é nessa intimidade que nós vamos encontrar o propósito da nossa vida. O diabo hoje tem roubado o propósito da igreja, porque as pessoas vão para a igreja para se alegrarem, para se divertir, se tornam entretenimento, se tornam uma atividade social e esquecem de ter a intimidade com Deus. Deus não revela o seu propósito e as pessoas continuam vivendo conforme viviam antes. Eu preciso gerar intimidade com Deus, porque eu vou encontrar o propósito, eu vou ser fortalecido para eu definir como objetivo, isso é, lembra quando da semana retrasada, o propósito Deus estabelece, o objetivo é meu, eu abraço o propósito, é na intimidade com Deus que eu sou fortalecido. Quando nós olhamos as dificuldades da igreja, nós não queremos abraçar propósito. Mas quando o Espírito Santo se revela em nós e nós temos intimidade com Deus, nós dizemos assim: olha, não importa os problemas da igreja, não importa os problemas da sociedade, não importa os problemas da comunidade, as perseguições, o mais importante é que eu seja fiel ao propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Intimidade com Deus me fortalece, me dá força para exercer a minha missão, para eu atingir a meta estabelecida por Deus. Atingir. E isso não é algo estático. Isso não é algo que você veio aqui hoje e está tudo resolvido, você recebeu uma oração, estamos orando pelas pessoas aos domingos e já está resolvido. Não. Essa intimidade com Deus é algo crescente. Ela é revelada, ela é compreendida, ela é crescente a partir do momento em que você se dispõe a realizá-la. Saul foi colocado como rei de Israel. Você já estudou isso na EVE. Saul foi usado por Deus, foi cheio do Espírito Santo, Saul profetizou. Saul tinha as condições, Deus honrou a escolha do povo para que Saul fosse rei de Israel. E qual foi o problema de Saul? Que Saul estava disposto a realizar tudo, menos o propósito de Deus. Saul estava disposto a realizar a sua própria vontade. Quando chega, o profeta lá fica esperando os sacerdotes para servirem aos pães, ele diz: não, eu posso fazer isso sozinho. Eu posso resolver as coisas sozinho. Vá, mate Agag. Não, eu posso guardar um pouco do que é bom. O que existia na vida de Saul? Falta de disposição em realizar o propósito de Deus. Hoje nós temos muitas pessoas boas, habilitadas, pessoas inteligentes dentro das igrejas, que estão dispostas a realizarem o propósito das suas vidas, daquilo que está na sua cabeça, mas ainda não parou, ainda não deu um tempo, ainda não deu um stop na sua vida para dizer assim: não, eu vou dar uma parada para entender, para ter essa revelação do Espírito Santo, para eu compreender qual é o propósito de Deus e me dispor a fazer aquilo que Deus está querendo e não o que as pessoas estão fazendo. O que os líderes religiosos hoje fazem? O que os outros fazem. É só um fazer uma coisa, o outro faz também. Não querem parar para ouvir a voz de Deus. Ela vai ser revelada a você, você vai a conhecer de maneira progressiva, conforme você se dispõe a realizar. A partir do momento em que você não se dispõe, Deus para de revelar. Deus diz: olha, não dá. Eu não vou me revelar àqueles que não querem fazer a minha vontade. Jó, diante de todas as provações,
e tribulações que passou, percebeu que ele teve a oportunidade de compreender de maneira verdadeira o propósito de Deus na sua vida. Jó era um homem justo, um homem próspero, uma família boa, se reuniam, orava pelos seus filhos, pedia perdão pelo pecado dos seus filhos. E você sabe muito bem que um dia começou a vir uma avalanche de catástrofe. Não foi um probleminha, não. Uma avalanche. E começaram a acontecer coisas e coisas e coisas e coisas. Restaram-lhe alguns amigos que o desanimavam. Restou uma esposa que também desanimava. Teve conselhos de acabar com sua vida. Teve conselhos de blasfemar contra Deus. Teve conselhos de tudo que foi ruim. Mas sabe o que é mais interessante na vida de Jó? Que na vida de Jó, em todo o sofrimento dele, ele teve a oportunidade de compreender de maneira verdadeira a soberania, a dependência de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. De maneira verdadeira. Ninguém aqui quer sofrer, eu não quero sofrer. Mas quando sofremos, é uma boa oportunidade para a gente entender a soberania de Deus. É uma boa oportunidade para a gente compreender que Deus é soberano e entendermos uma revelação do propósito da minha vida. Veja o que Jó diz em 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez. Ele reconheceu Deus como sendo o Criador e Recriador dele, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Jó entendeu o propósito de vida, e quando Jó começou a entender o propósito de vida, as coisas começaram a ser reajustadas na vida de Jó. Com certeza, Jó, ainda que fosse justo, ele agora era justo que entendia o propósito de Deus. Não basta você ser justo, não basta você ser honesto, não basta você ser certinho, você tem que ser tudo isso, entendendo qual é o propósito, qual é a inspiração de Deus, o que Deus inspirou na sua vida. Deus está totalmente focado em mim, Deus está totalmente focado em você. Nunca pense que Deus te abandonou. Deus está focado nos seus caminhos, Deus está focado na sua missão, e Deus não revelará a mesma, até que não veja você como aprovado e habilitado para cumpri-la. E essa é a minha oração. O que eu peço a Deus é que eu seja aprovado. O que eu peço a Deus é que eu seja habilitado. O que eu peço a Deus é que o Espírito Santo me dê disposição para fazer a vontade de Deus, para cumprir o que Deus determinou para a minha vida. Deus está focado, Deus está olhando, Deus está voltado para a sua vida, voltado. E Deus não vai revelar o propósito dele. Ah, Senhor, revela para a minha vida os teus propósitos. Apresente-se ao Senhor como obreiro aprovado, para que Ele revele. Não é assim na nossa vida profissional? Você lida com pessoas, você fala dos problemas da empresa ou das dificuldades, ou até mesmo coisas boas com qualquer um? Existem coisas que nós guardamos em segredo, para que quando as pessoas se mostrem habilitadas, provadas e aprovadas, a gente possa revelar.
Às vezes, dentro da igreja, tem pessoas que dizem assim: pastor, mas o que o senhor espera de mim? Eu espero muita coisa. Muita. Eu espero que daqui saiam pastores, líderes, profetas, missionários, mestres, homens cheios do Espírito, mulheres cheias do Espírito Santo, com ministérios diversos. E como que essas coisas serão reveladas? Quando as pessoas crerem, buscar, realizar, estiverem dispostas, terem intimidade com Deus, e Deus vai revelando, e as pessoas aprovadas e habilitadas começarão a realizar tudo aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Amém? Guarde esta palavra, esses ensinamentos para a sua vida de cristão, para a sua vida de um obreiro da igreja, um trabalhador da igreja, para a sua